Não importa o que o mundo diz, importa o que Deus diz. Amém? Amém, queridos? Então, é inevitável, né, que a gente fale alguma coisa sobre os tempos que nós estamos vivendo. Vamos falar uma palavra sobre a proteção que há no sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Mas é muito importante a gente entender que, no final das contas, a última palavra é de Deus. Como disse esse canto. Que Deus diz, está feito. Amém? E nesses dias aí dessas eleições, a gente ouviu tanta coisa, né? Todo mundo aqui foi bombardeado, eu tenho certeza, né? Por informações, né? De todo... Até mesmo eu passei para alguns irmãos aqui da igreja, então eu mesmo bombardeei você, desculpa, me perdoa. Mas assim, algumas são fake news, outras são verdadeiras. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza, biblicamente, essa é a verdade, e é o que tem te sustentado até agora. O que importa não é o que o mundo diz, é o que a palavra de Deus diz. Amém? O que a palavra de Deus diz é o que importa. Então, a gente ouviu muita coisa, né? Eu preciso dizer isso para você ficar forte e não ficar abalado. A gente ouviu pessoas envolvidas com as trevas dizendo que onde é que está o Deus desses crentes, né? E onde é que ficam as profecias e tudo mais. Falaram muito, debocharam muito das profecias e da palavra, e das orações, e da nossa reunião. Nós fomos confrontados, né? E nós sabemos que no final de contas o que vale é a palavra do Senhor. Amém? Jesus, repreendido em nome de Jesus. Sai, mosquito petista. Em nome de Jesus. Está querendo atrapalhar a palavra até aqui? Meu Deus do céu. Então, olha só. Presta atenção, queridos. Irmãos, qualquer pessoa que nasceu de novo e é filho de Deus não pode ficar conformado quando a palavra de Deus é confrontada. Se você fica conformado com isso, há alguma coisa errada com você. Porque quando estão falando mal da palavra, estão falando mal do teu Deus, estão falando mal de você. Amém? Então isso traz aquele choque, aquele embate. Sabemos claramente que a Bíblia diz claramente o que é certo, o que é errado, o que nós devemos, o que é cristão, o que é de Cristo, quais são os valores de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E nós fomos confrontados com isso, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que independente do que aconteça a partir de agora, tá? Independente do que quer que aconteça a partir de agora, uma coisa é certa, a vontade do Senhor vai prevalecer. Amém? Então, preciso deixar as coisas bem claras assim, independente do que seja, se o governo vai ser Bolsonaro ainda, se vai ter alguma coisa aí acontecendo, ou se o outro governo da esquerda assumir, de todo jeito vai se cumprir a vontade do Senhor. Mas pastor, e se for o outro governo, como é que vai cumprir a vontade do Senhor? Então eu preciso trazer isso antes de a gente começar na palavra. Irmãos, o que está em jogo é uma coisa muito mais séria do que meramente o nome de um homem ou de outro homem. Tem a ver com o futuro do mundo, tem a ver com o futuro do que vai acontecer a partir de agora. Tem a ver com escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos tempos. Então, mesmo que continue o governo ou que seja um novo, se for um novo, você pode ter certeza, o arrebatamento está muito próximo. Que algumas pessoas ficam iludidas pensando que vai ser um governo como o outro, mas não vai ser um governo como o outro. Não seria, vou dizer assim, porque não há nenhuma certeza quanto a isso, né? Então, não precisamos estar preocupados, porque o que vai se cumprir é a palavra do Senhor. Se for o outro governo, nós seremos arrebatados rapidamente, porque não é só o governo do Brasil, tem a ver com a América Latina, tem a ver com o mundo, tem a ver com tudo, e é o cumprimento da doutrina do anticristo, né? Porque eu preciso falar isso, eu sei que parece um pouco de política, às vezes é meio chato, a gente já ouviu tanta coisa, mas só para fechar a questão e você não pensar que eu estou jogando no ar, para que haja o governo do anticristo tem que haver um governo único. Concorda comigo? Para haver um governo único tem que se destruir o nacionalismo. O patriotismo e o nacionalismo. Então tudo que está aí não tem nada a ver com o PT, nem com Bolsonaro, na verdade é um projeto escatológico final dos tempos.
no qual o Brasil estava indo contra, e é por isso que há tanta força em contrário, entendeu? Se nós continuarmos com esse governo que está aí, então é a preparação para que a igreja do Brasil seja o celeiro para o último evangelho, a última pregação do evangelho. Se não continuar o governo que está aí, então você pode também se alegrar, porque o arrebatamento está muito próximo, amém? Dadas essas considerações, para que você não fique preocupado com o que vai vir a partir de agora, tá? Eu quero entrar no que nós estamos falando aqui, que é a proteção do sangue. Vai lá para Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Então, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-eis. Presta atenção nesse versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Diga: não haverá praga destruidora. Amém. Por causa do sangue. Então, nós entendemos que naquele momento da Páscoa está repleto de simbologia a respeito da nossa realidade hoje, da nova aliança. O sangue, o cordeiro aqui era Jesus. O sangue é o sangue de Jesus, amém? Mas é interessante e bastante revelador que esse sangue, ele colocado na ombreira das portas, né, na verga e nas ombreiras, o destruidor não tinha poder para tocar na vida das pessoas. Amém? Então, pessoal, presta atenção. Nós nascemos de novo. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O maligno não pode tocar você. Não tem direito de tocar em você. Então você não tem que ficar preocupado com o que pode acontecer. Amém? É bem possível que nos próximos dias tenhamos notícias bem chocantes. Bem possível isso, quase certo. Precisamos estar fortes e firmes e inabaláveis no que a palavra de Deus diz. Contra Israel não vale encantamento, contra o povo de Deus o maligno não pode tocar. Amém? Diga: o maligno não pode me tocar. Estamos aqui, vamos celebrar daqui a pouco a ceia. A ceia fala dessa aliança. Essa aliança garante para nós que nós temos não só livre acesso à presença de Deus, não só fomos justificados pelo sangue de Jesus, mas também somos protegidos por esse sangue. Amém? Há uma guarda sobre a sua vida, há uma proteção sobre a sua vida, se você manter-se fiel aos princípios da aliança. Amém, queridos? Se você se mantiver fiel aos princípios da aliança, o maligno não vai tocar você. Existem algumas coisas, alguns parâmetros que precisamos considerar. A fidelidade, a vida de fé. Contra Israel não vale encantamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fosse
sem guarda, sem proteção. Se Deus não te protegesse, há muito que você já tinha morrido, porque o diabo quer destruir todo mundo aqui. Quantos livramentos Deus já deu para a tua vida? O diabo, ele não tem dó em ninguém. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E diz também a Bíblia que foi para isso que Jesus Cristo veio, para desfazer as obras de Satanás. Ele veio destruir as obras de Satanás. Aquilo que o diabo planejou não vai acontecer. Amém? Assim como o que o diabo planejou aqui para este país não vai se cumprir. Pastor, mas você não disse agora que pode ser que tenha... Se aparentemente parecer que vai se cumprir, é porque nós seremos arrebatados. Amém? Se parecer que vai se cumprir, é porque seremos arrebatados, querido. Porque a Bíblia deixa claro que nós não vamos estar aqui na grande tribulação. E na grande tribulação quem vai reinar é o anticristo. E o número da besta, que é o anticristo, é 666. O que significa 6? 6 é o número do homem. Então, o número 666 fala do projeto e da filosofia do anticristo. Para o homem, pelo homem e por causa do homem. Ou seja, a filosofia do anticristo é o humanismo à extrema. Tudo voltada para o homem. Então, o homem tem direito, ou no caso, a pessoa tem direito de matar o próprio filho, porque é um direito que ela tem. Entendeu? A pessoa tem direito a fazer o que quiser, inclusive roubar, que afinal de contas é só um dinheirinho para uma cervejinha, né? Esse é o projeto do anticristo, querido. Essa é exatamente a filosofia do anticristo. Então, se a filosofia do anticristo começar a ser implantada aqui, você pode ter certeza que o arrebatamento da igreja já está nas portas. Mas não sendo este o caso, você pode ter absoluta certeza que o maligno não vai tocar a sua vida e que as promessas do Senhor vão se cumprir para a igreja e para este país, e o que foi orado vai se cumprir. Queridos, não é de hoje que estamos orando ou que existem pessoas orando por esse país. Vem se falando e orando que o Brasil é do Senhor Jesus há muitos anos. Tem pessoas que há 10 anos vêm orando pela política desse país, para que as falcatruas sejam manifestas, que a velha política com as suas falcatruas e as suas roubalheiras sejam expostas, queridos. Vai se cumprir o que o Senhor determinou para esse país. E o maligno não vai tocar a sua vida. O maligno não vai tocar você, não vai roubar os seus bens, não vai ferir os seus familiares. Creia nisso, há um sangue sobre a sua vida, é o sangue da nova aliança. Mas é preciso crer e viver conforme o que se crê. Amém? Diga crer e viver. Porque a fé, ela tem uma ação correspondente. E quando falamos de ação correspondente, não estamos falando somente de confessar a palavra, mas de viver conforme a palavra. Amém? Em 1 João capítulo 5, versículo 18, um versículo que eu sempre cito aqui de cor, né? Mas eu quero que você abra aí para você anotar. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Literalmente, não vive praticando o pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Literalmente, aquele que nasceu de Deus, Deus está guardando. E o maligno não lhe toca. Por que o maligno não toca? Diga, porque Deus está guardando. Parece que você não está confiando não. Diga, porque Deus está guardando. Mas por que Deus está guardando? Porque a pessoa não vive na prática do pecado. Amém? Há igrejas, querido, que o diabo faz uma festa. Mata um monte de gente. E pasmem, até a igreja da fé. Mas por quê? Porque as pessoas não estão vivendo longe do pecado.
Então o problema não está com a palavra, nem está com Jesus. Amém? Nem está com a doutrina, nem com a pregação. Eu estou falando no caso de pecado, tá? Nem toda morte é por causa de pecado, mas todo pecado vai gerar morte. Vocês estão entendendo? Todo pecado vai gerar morte. Nem toda morte é por causa de pecado, mas todo pecado vai gerar morte. Então, quando as pessoas vivem numa prática de pecado, isso é perigoso, porque a proteção não vale sobre a pessoa. Amém? Então, quando nós vivemos uma vida longe do fermento, porque o fermento representa, segundo os valores bíblicos, o pecado. Quando vivemos longe do fermento, era por isso que eles tinham que comer pães asmos. Os pães asmos fala de estar longe do pecado. Amém? Vocês estão entendendo? Tem que comer ervas amargas e pães asmos. Pães asmos significa longe do pecado. A erva amarga, como a erva é amarga, fala de crucificar a carne. Por isso que eles têm que comer a erva amarga, que é para lembrar que foi um momento difícil no Egito. Então, a simbologia para a gente é crucificar a nossa carne, porque nós sabemos que crucificar a carne não é fácil. É verdade ou não é? Primeira crucificação da carne que você tem percebido nesses últimos dias, inclusive você deve ter vindo aqui e já deve ter percebido isso, foi que você foi tão bombardeado com tanta notícia que você ficou às vezes até chateado. Verdade ou não é? E você tem que crucificar a sua carne na sua vontade. Amém? Essas movimentações aí, patrióticas, e até a eleição mesmo, a gente tem que ter muito cuidado como crente, senão a gente opera na carne. Se irrita, é verdade ou não é? Fica irritado. E a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. No original grego significa não pratica a justiça de Deus. Quando você abre a boca irado, você não pratica a justiça. Ok? Então, é interessante, né, que ao mesmo tempo que a gente não deve estar concordando com o erro, mas ao mesmo tempo você não deve ficar irado com o erro. A ira do erro deve ser porque ele está confrontando a palavra, mas você não deve pôr a culpa nas pessoas, porque aí você vai fazer aquilo contrário àquilo que Paulo disse. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabemos que tem pessoas pecadoras e endemoniadas, e bem endemoniadas, né? Mas, irmão, você precisa entender que é o demônio que está tomando a conta daquela vida. Aquela pessoa precisa de Jesus como qualquer um. Amém? Mas também sabemos que o juízo vem sobre os pecadores, é ou não é? É verdade ou não é? Toda vez que eu penso nessas coisas, eu penso assim, imagina se tu tivesse oportunidade de viver na Segunda Guerra Mundial, e você desse de cara com Hitler. Você já parou nesse dilema, pensou nesse dilema? Mato ou não mato? Mato, mas se eu matar, eu estou pecando. Mas se eu matar, eu livro um monte de gente da morte. E aí, mato ou não mato? Mato ou não mato, hein? É o tipo de dilema que a pessoa tem que pensar, né? A pessoa, se eu matar, esse eu livro aí mais de 6 milhões de vidas. Olha só, é mesmo que Jesus morrer por uma multidão de pecadores, né? Veja bem, então, isso nos traz a noção de que tem pessoas que são tão envolvidas com o pecado que o juízo vai cair em cima delas. Não se preocupe não precisa se virar com elas não. Amém? Que eu estou dizendo isso, que às vezes a gente fica irritado. Pastor está dizendo isso, está muito bonito, mas duvido se ele não ficou com raiva de Beltrano ou de Cicrano. Fiquei e tive que pedir perdão a Deus. Porque como é que eu vou participar da ceia? Não é? Não é verdade isso? Mas a gente tem que entender, querido, que tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Tudo que as pessoas semeiam, vão colher. Se for mentira, vai colher o fruto da mentira. E não tem sido orado a situação desse país, não tem sido orado essas eleições, então creia em Deus, diga eu devo crer no Senhor. O juízo de Deus vai cair sobre o pecado. Mas da mesma forma, a proteção de Deus recai sobre os seus filhos. Diga, eu sou protegido, eu sou guardado pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Nesse versículo 11 que eu pedi para você ler, né, que a gente leu ali,
o primeiro texto, Êxodo 12, 11, diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O que isso tipifica para nós? Você não tem que ficar com os olhos voltados para esse mundo. Estamos à mercê de a qualquer momento sermos arrebatados, irmão. Cajado na mão, tem que estar preparado. É isso que importa para a vida da gente. Não o que vai acontecer aqui. Porque até mesmo se tivermos um Brasil, né? Um Brasil mais rico, um Brasil mais próspero, um Brasil como sendo celeiro das nações, mesmo que isso aconteça, o nosso foco não é a glória do Brasil, o nosso foco deve ser a glória do Senhor através da facilidade do Brasil. Entendeu como é? Se o Brasil vai ser um grande país rico, então que seja para facilitar a pregação do Evangelho. Porque senão seria uma idolatria como outra qualquer, que agora sai do dinheiro e vai para o país. Tem até o trecho do hino que a gente evita cantar, né? Pátria amada, idolatrada, salve. Eu nunca canto isso aí. Pátria amada, salve, salve. Porque não, ídolo nem a pátria. Acima de tudo está o Senhor. Nem é time de futebol, nem é dinheiro, nem é filho, nem esposo, nem esposa, nem pátria. Acima de tudo está o Senhor. Amém? Então, precisamos entender que o nosso foco é no porvir, o nosso foco é no arrebatamento, o que a Bíblia chama de bendita esperança. Queridos, por que a Bíblia chama de bendita esperança? Porque a esperança, a expectativa dos crentes não era ficar mais rico, a expectativa do crente não é ser o sucesso, a expectativa dos crentes não é nem o Brasil ser próspero, a expectativa do crente deve ser, antes de tudo, a bendita esperança, a volta do Senhor, que pode ser a qualquer momento. Por isso que eu disse no início, seja um governo, seja outro, fique feliz. A diferença é só a rapidez. Se for o Bolsonaro, se o Brasil enriquecer, vai ser demorado mais um pouco, porque vamos preparar a última colheita. Mas se for o outro, aí arrebatamento é nas portas, porque eu te garanto, nós não vamos passar pela perseguição que virá. Amém? Porque o Brasil é do Senhor. Essa população aqui, querido, não é como população da China, do Camboja ou desses lugares. A maioria do povo daqui é cristão e tem sido orado e declarado a palavra do Senhor. Então não vai se cumprir aqui o que aconteceu em outros países, não. Aqui não, aqui reina o Senhor. Amém? É por isso que o diabo fica debochando. Cadê o Deus desses crentes? Né? Como eu vi. Teve outro que disse, eu odeio esse Deus desses crentes. E um outro endemoniado lá que adora Satanás, dizendo que perderam mesmo. E começaram a debochar de Deus. Eles estão debochando de bolsonaristas, não estão debochando de Deus. O que prova quem é de Deus e quem não é. Porque nessas horas mostra o que é que está por trás desse povo. Porque o nosso propósito é servir a Deus. E o seu propósito deve ser agradar a Ele antes de tudo. E a sua pátria, em primeiro lugar, é celestial. Amém? É como foi aquela postagem que eu coloquei. A igreja não tem partido, nem sequer candidato. O que a igreja tem é princípios. E os princípios são bíblicos. Isso é o que importa. Então, vamos lá. Está pronto em todo o tempo para a partida, cingido os lombos. Além disso, precisamos manter uma vida de oração incessante. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz aqui pelo Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu acho esse versículo bastante esclarecedor. Porque ele fala assim, orando com toda a oração e súplica. No original significa todo tipo de oração. Uma vida de oração de todo tipo, oração de louvor e adoração, oração de fé, oração da fé, oração de concordância. Mas aí ele diz também, orando em todo o tempo no Espírito, literalmente, orar em todo o tempo em línguas.
Mas o que eu acho esclarecedor também é que ele diz no final: e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Ou seja, ele está dizendo, e o motivo pelo qual você deve orar em línguas é porque você deve interceder em todo tempo por outras pessoas. Amém? Orar entre nós, por nós mesmos. Nós devemos orar uns pelos outros aqui, queridos. Não é preciso alguém chegar e dizer, olha uma lista de oração, você foi sorteado com Maria, com José. Não, você mesmo, de coração, deve orar. Eu sempre digo isso, o Senhor sabe que não é para a glória minha, mas eu digo isso para você ter segurança e para estimular você. Por isso que eu sempre digo isso. Todos os dias eu oro por todo mundo aqui. Digo o nome de todo mundo. Na verdade, grande parte da demora da minha oração é para dizer o nome de todo mundo. E até pessoas que não estão mais com a gente, e pessoas que estão se desviando. E eu digo isso para que você entenda que a Bíblia diz aqui que nós devemos orar o tempo todo no Espírito por um motivo. E o motivo é interceder por todos os santos. Porque esse irmão que está aí ao teu lado tem dificuldades tanto quanto você. E não adianta a gente dizer que ama as pessoas quando não ora pelas pessoas. Amém? A maior prova de amor é orar pela pessoa. Amém? Porque você mesmo tem percebido que você mesmo para orar por você dá preguiça. É ou não é? Tu tem que orar por tua própria vida e tu, se não tiver cuidado, não se estimula, não tem coragem de orar. Agora, se tu ora por alguém e passa tempo orando por esse alguém, isso demonstra que você realmente está fluindo no amor de Cristo. Amém, queridos? Então, é importante, porque quando a Bíblia diz cingidos os lombos, preparados para o arrebatamento, a forma de estar preparado é estar orando em todo o tempo, queridos. Mas eu sei que, por isso que eu estou sempre trazendo esse ponto, que nesses momentos que tivemos agora com essa eleição, nós fomos bombardeados com carne. Concorda comigo? Ninguém foi bombardeado com isso aí pelo Espírito, não, né? Foi com carne mesmo. E muita gente fica irritado. É verdade ou não é? E tem horas, eu não sei você, vou falar de mim, mas eu acho que você deve ter passado. Teve dias que eu estava me sentindo sufocado com essas informações. E a vontade que eu tinha era que tivesse uma chavinha e desligasse. Pum, desligasse tudo quanto é informação de eleição, de política. Porque é muito estressante isso. Mas a maneira de você se libertar e não ser influenciado por isso é gastando tempo, ou investindo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito, orando pelos irmãos, amém? Meditando na palavra, isso é estar preparado, com os lombos cingidos, preparados para o arrebatamento, queridos. Você imagina como é que era o dia a dia daquele povo, daquela igreja primitiva. Isso que você está percebendo agora nessa semana, era o dia a dia deles. Porque eles tinham um governo romano, matando o povo. Eles tinham os judeus querendo apedrejar eles. Eles tinham que se reunir nas catacumbas, nos buracos, nas casas de noite. Eles tinham que ser meio como espião em alguns lugares. Você já parou para pensar o que é pressão psicológica? Essa pressão psicológica que você percebeu nesses últimos dias é o que eles viviam todos os dias. E mesmo assim, um homem como Paulo estava não só pregando, dando a vida pelo Evangelho, escrevendo isso que nós estamos lendo agora, bem tranquilo, debaixo do ar-condicionado. Então, existe algo de precioso, e esse algo precioso em Deus só é alcançado pela fé. Diga, pela fé. Há uma vida de Deus que opera dentro de nós e que precisa ser liberada pela fé. Se nós dizemos que vivemos a vida de Deus, devemos vivê-la de fato e não só de palavras. Porque dizer que vive a vida de Deus de palavras é religião.
E aí é por isso que a pessoa quando chega o dia do culto, diz, não estou com muito afim de ir não. Sabe por que não está muito afim? É porque tem vivido religião e não a vida de Deus. Quando nós vivemos a vida de Deus, nós queremos estar no culto, porque sabemos que de uma forma ou de outra, algo espiritual será liberado sobre a nossa vida. A bênção do Senhor, a unção de Deus, a graça de Deus, a cura de Deus, a revelação do Espírito. Ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo, sabe-se lá o que vai acontecer essa semana? Tudo indica que essa semana teremos uma verdadeira revolução aqui nesse país. As notícias são de coisas, né, que você vai ter que passar essa semana em oração, queridos. Eu, como pastor da igreja, eu me sinto na obrigação de dizer isso para você não ser pego de surpresa. Então eu estou advertindo você, não só agora no culto, quando nós vamos participar, e é por isso que eu fiz aquele chamado, vamos para o culto, porque você precisa receber mais uma carga de poder de Deus, você precisa receber mais uma carga de palavra, você precisa sair do foco dessas coisas do mundo e colocar o foco de novo em Deus. Já deveria estar todos os dias, mas eu sei que às vezes nós precisamos de uma carga especial coletivamente, de unção sendo distribuída quando estamos reunidos. Essa sensação de pertencimento ao corpo, que só se tem quando estamos num lugar reunido com os irmãos. Ainda mais num culto de ceia. Então mantenha o seu foco no Senhor. Mantenha o seu foco na palavra. Mantenha o seu foco na comunhão com o Espírito de Deus. Mantenha o seu foco, não seja abalado pelas notícias. Como foi dito aqui, sejam boas, sejam más. Não seja influenciado pelas notícias, porque nós não devemos ser influenciados pelas circunstâncias, nem pelo que nós vemos, mas nós devemos ser influenciados, ativados, reativados pelo poder do Espírito através da fé. Pelo poder do Espírito através da fé. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E diga, eu devo obedecer o que a Bíblia diz que eu devo obedecer. Confesse a palavra de Deus. Todos os dias, ainda mais essa semana. Confesse a palavra de Deus. Fique firme. Porque muitas vezes nós sofremos danos num ambiente como esse, tóxico, né? Um ambiente de confusão, de briga, porque nós abrimos a boca porque estamos revoltados com alguma coisa. Não abra a sua boca porque você não deve ser guiado pela carne, mas pelo seu espírito. É aí que o diabo pega, entendeu? Quando o diabo bate na sua cara e diz, e aí, não vai fazer nada não, aí você se ira e fala, pronto, aí pegou. Aí você não tem mais proteção. Entendeu? Seja guiado pelo Espírito. Não dê ocasião à carne. A ira do homem não pratica ou não produz a justiça de Deus. Mais uma vez eu digo, se alguém está fazendo erro, tudo que a pessoa semear vai colher. Creia nisso. Isso vale para a sua vida também. Então, a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 18, olha que coisa linda aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente, presta atenção nessa última parte aqui, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão pela fé, amém? E diz mais no 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos.
semelhante a mim e a você, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha o último versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele passou por tudo que você já passou na sua vida. Jesus já passou pela tristeza, pela decepção, pela angústia, pela mágoa. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem cometer o pecado. E tem mais, se ele não passou durante a vida terrena dos 30 e tantos anos dele, 33 anos, com certeza ele passou na cruz. Porque a Bíblia deixa entender que no momento que ele se identificou conosco na cruz, ele recebeu toda a carga do pecado, ele recebeu toda a angústia, toda a tristeza, toda a doença, toda a depressão, tudo aquilo que você já passou na sua vida, Jesus recebeu na cruz do Calvário. Por isso que os soldados ficaram admirados que ele morreu antes do tempo. Por que ele morreu? Porque ele recebeu toda a carga de pecado, ele se tornou pecado no seu lugar, pecador no lugar de você. É por isso que ele disse, Eloí, Eloí, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi o único momento em que Jesus perdeu a conexão espiritual com o Pai, porque o Pai não tem comunhão com o pecado, e Jesus tomou o seu pecado, tomou o meu pecado, se identificou conosco na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades físicas e espirituais, o castigo que nos trouxe a paz, querido, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos totalmente sarados, não só do corpo, mas também de doenças psicológicas, de doenças espirituais, nós fomos sarados, nos veio a paz, e é por isso que não temos que estar atormentados em tempos como esse, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas, o maligno não pode me tocar nem lhe tocar. E se está tocando, creia que ele vai embora. Amém? Então presta atenção, existe o toque do maligno por causa do pecado, que seria uma enfermidade ou uma destruição qualquer, mas existe o confronto de alguém cheio do maligno também, né? É uma outra coisa, não confunda. Então alguém cheio de demônio pode chegar para você e começar a xingar a tua cara, como fizeram com os apóstolos, como fizeram com Jesus. Para este tipo de caso, porque tem a ver com o envolvimento dessa pessoa com os demônios e tem a ver com o livre-arbítrio das pessoas, que você não tem domínio sobre isso, mas você tem domínio sobre a sua própria vida. Então, para esse tipo de confronto ou de tentativa de atacar você, a solução é andar no Espírito, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Quando nós andamos no Espírito, o diabo não pode tocar a nossa vida, porque ele pode xingar você, ele pode confrontar você, mas ele não pode tocar você. Ele grita. A Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que anda ao derredor, procurando a quem pode devorar. Então tem aqueles que ele pode devorar e tem aqueles que ele não pode. Ele só pode devorar quem vive no pecado. Quem não vive no pecado, ele grita, você é isso, você é aquilo outro, mas não pode devorar, faz só gritar. Amém? Você entendeu? Eles gritam muitas coisas, né? Pessoas endemoniadas, irmãos, alguém aqui já viu alguém endemoniado? De perto, não é de longe, vendo pela TV não, mas de perto assim. Algum endemoniado já confrontou você? Eu já tive esses confrontos com o diabo, o demônio já disse tudo, que ia me matar, que tinha ódio de mim. Estou eu aqui, amém? Quando um demônio disse que ia me matar e que tinha ódio de mim, foi em vai feito o pessoal bem velho, 1900, foi em deixa eu ver se eu me lembro, primeiro Cantinho da Paz, 88 para 89, o diabo, uma pessoa lá, para você ter ideia do peso que estava nesse lugar, já estava expulsando os demônios, depois de ter tirado um monte de demônio de uma moça lá, um monte, não foi um não, era uma legião, eu e mais 2 rapazes, a gente expulsando demônio,
Não demos conta de todos os demônios que tinha nela. Aí a outra que estava do lado de fora, que era também perturbada e não queria nem entrar na tenda lá, só de longe, ficou falando para o rapaz que estava lá de fora. E contou a história toda. A menina que a gente estava tentando tirar demônio, que tem uma legião, a mãe dela tinha levado ela para um feiticeiro e tinha feito pacto de sangue, tinha tomado banho de sangue e tudo. Então havia um pacto e ao mesmo tempo uma vontade da pessoa de se envolver com o demônio. Por isso que a gente pulsava o demônio e vinha mais, e não tinha jeito. Aí sabe que a pessoa chegou e disse: eu te odeio, vou matar você. Foi em 1989. Ele só faz gritar, querido. Diga comigo, ele só faz gritar. Ele não pode tocar a sua vida. Ele não pode tocar a sua vida. Amém? O Senhor te guarda, o Senhor te protege. O sangue de Cristo é a tua proteção. Assim como protegeu os israelitas, está protegendo você. Mas você tem que viver uma vida de fé. Se você viver uma vida de pecado, aí já não resta, como diz a Bíblia, sacrifício pelo pecado. Um termo mais coloquial, ou seja, um termo do dia de hoje. Quando vivemos em pecado, já não faz efeito a proteção do sangue sobre a sua vida. E quando a gente diz não viver em pecado, não é, eu sei que todo mundo tem falha e já pecou. Inclusive eu, essa semana, pequei tendo raiva de pessoas por causa do bombardeio de informações, né? Mas o que a Bíblia diz é não viver numa prática de pecado, não negociar com o pecado, detestar o pecado, ter nojo do pecado, amém? E sabemos que existem pecados e pecados. As pessoas dizem assim: não existe pecadinho e pecadão. Tem sim, tem pecadinho e pecadão, só que o pecadinho é mortal, mata. Imagina o pecadão, o que é que faz? Se o pecadinho mata, você imagina um pecadão. É porque as pessoas às vezes imaginam assim: pecadinho é que eu posso cometer. Não, você não pode cometer nada, tudo vai trazer morte. Mas existem tipos de pecado que as pessoas só cometem porque está tudo enlambuzado na lama do pecado. Quer ver um pecado aqui? Duvido se alguém aqui comete o pecado de ter vontade de ir num feiticeiro para fazer um catimbó para alguém. Alguém aqui tem esse pecado? Tem não, porque é um pecadão. Está vendo como é diferente? Tem certos tipos de pecado que envolve muito mais comunhão com as trevas. Mas mesmo o menor dos pecados, a Bíblia diz, já não resta sacrifício. Mas a Bíblia também diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, presta bem atenção, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acontece que alguns indivíduos pegam esse versículo para ficar fazendo pecado hoje, aí confessa o pecado, aí amanhã começa o pecado de novo. É ou não é? Só que tem um outro versículo que diz assim: aquele que confessa o seu pecado e os deixa, alcançará misericórdia. A misericórdia é alcançada quando se deixa o pecado. Quem vive em comunhão com o pecado não alcançou misericórdia. Porque aquela comunhão constante é uma prática de pecado. Então, tem pessoas que fazem o seguinte: comete pecado hoje, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu confesso, Pai, em nome de Jesus, obrigado, aleluia, posso participar da ceia. Daqui a 2 dias faz de novo. Senhor, me perdoa, a palavra de Deus diz, e tal, e diz, está lá, obrigado, Pai. Aí 2 dias depois faz de novo. Porque isso não é, tem gente que diz que isso não é arrependimento. Não, eu acredito que é arrependimento, porque para mim arrependimento e remorso é a mesma coisa. Não tem diferença. Acho que a diferença não é se é arrependimento ou remorso. A diferença é a decisão, diga decisão. Remorso é arrependimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tem gente que diz que é diferente, mas não é não. Remorso é que a pessoa se sente mal porque fez aquilo, é a mesma coisa do arrependimento. Eu não deveria ter feito, e chora, e até chora e tudo. Aí passa 2 dias e comete o pecado, aí fica, que indivíduo nojento, ruim sou eu, sou o pior dos pecadores, aí confessa o pecado. Aí daqui 3, 4 dias, 5, volta de novo. Então, o problema não está no remorso ou arrependimento, o problema está na falta de decisão da pessoa.
pessoa ainda não entendeu que pode morrer a qualquer momento por causa desse tipo de vida. Entendeu? Bom, como nós estamos participando, vamos participar de uma ceia. Como é importante demais entender a proteção, ainda mais nos dias como o de hoje, precisamos ser sinceros, querido. Diga, eu preciso ser sincero. Deus conhece as suas limitações, Deus conhece as suas dificuldades, Deus conhece o seu coração, e esse versículo que nós lemos diz que Ele passou por todas as tentações que você passou, e é por isso que Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele sabe o que você passa, Ele tem misericórdia da sua vida, mas Ele também está dizendo para você, através desse pregador que está aqui, Ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, decida, de verdade, tenha nojo, tenha asco do pecado. Se envolva com as minhas coisas todos os dias, para que venham tempos de misericórdia, para que a tua mente seja renovada, para que você viva uma vida de santidade. Vida de santidade, querido, não é uma coisa que vem com uma impulsão de mãos. Vida de santidade é uma decisão todos os dias. Eu quero viver com o Senhor, eu amo a Deus, eu vou viver uma vida de santidade. O pecado pode vir, mas ele vai embora em nome de Jesus, e ele não vai voltar sobre a minha vida. Então o que falta é decisão. E sabe por que algumas pessoas não decidem? Uns porque estão gostando do pecado. Mas tem outros que realmente não gostam, mas não entenderam que não é só não gostar. Precisa entender que é ter nojo. Enquanto você não tiver nojo do pecado, e quando eu falo nojo, as pessoas pensam logo em pecado sexual, mas não é só pecado sexual não. Fofoca é um pecado que muito crente comete e não tem nojo. Pelo contrário, ai, minha fofoquinha de cada dia. Quais são as novidades? Quais são as novidades? Diz aí, Arthur, quais são as novidades? Cadê o nojo pelo pecado? Você está vendo que não é só pecado sexual? Tem uns pecadinhos aí que as pessoas têm de estimação e guardam. É por isso que vem coisa ruim para a vida das pessoas. Você tem que ter nojo. Entender que vida de santidade é uma vida de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas é muito difícil. É não, querido, é só uma decisão. Assim como você precisa de uma decisão para começar a dieta no outro dia. Segunda-feira. Isso vale para todo mundo, né? Eu também preciso fazer a dieta. Decisão para fazer exercício, é ou não é? Decisão para se afastar de coisas que estão prejudicando a tua produtividade, por exemplo, no trabalho. Celular prejudica muitas coisas, né? Acaba o tempo todo no celular, prejudica o trabalho, prejudica a amizade, prejudica o casamento, prejudica a família, prejudica a vida espiritual. Ixi, é tanta coisa que eu não posso fazer, jogar o celular no chão logo. Não, mas aí vai prejudicar o dinheiro, que vai cair os R$2.000 que vai ser jogado fora. Então, tenha controle, tem que haver decisão. Toda mudança requer uma decisão para criar um hábito, queridos. E da mesma maneira é a vida longe do pecado. Porque o que nós estamos falando aqui é sobre o poder do sangue para nos proteger. Não adianta a gente ensinar sobre o poder do sangue e entender e amar, oh glória a Deus, eu sou protegido, e viver uma vida cometendo pecados. Vai parecer para você que é tudo uma mentira, que a pregação lá no Verbo da Vida é uma mentira. Ou que o pastor seja muito animado e tal, mas não é bem assim. A vida real é outra. A vida real é a vida de Cristo. Essa é a vida real. É a única vida real. Porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. É o que a Bíblia diz. A vida passa, tudo passa, o mundo passa. Tudo vai passar, querido, mas a palavra vai permanecer. Então a vida real não é a vida que passa. A vida real é a vida que há em Cristo, que está na palavra. Essa é a vida real, que vai definir o seu futuro. Se vai para o céu, se não vai. Vai definir se você vai vai viver uma vida de alegria de verdade ou só de tristeza. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui passa por sofrimento, em alguma área da vida. Todo mundo aqui passa. Psicológicos, profissionais, todo mundo passa aqui, não passa? Passa, ou já passou.
Então, não adianta ficar pensando, ou fazendo aquela disputa, eu sofri mais do que você. Não, você foi que sofreu mais do que a mim. Não, a vida de fulano é pior do que a da gente todinha. Não sei o que a gente está reclamando, que a dele é pior. Isso é o tipo do relatório de Satanás que não resolve nada. Todo mundo aqui já passou por problemas, querido, ou passa, ou ainda poderá passar. Então o que a gente precisa aprender, e é esse motivo pelo qual você precisa vir para a igreja e participar e ler a Bíblia e meditar, nós estamos lidando aqui com solução. Nós estamos lidando com solução, porque problemas podem vir, mas quando nós vivemos segundo a palavra, resta um sangue, e é o sangue de Jesus que nos protege e nos guarda. Entendeu? Isso é vida de fé. Isso é vida de fé. Mas a pessoa no mundo o que é que faz? Geralmente pensa assim, né? Negócio de ir para a igreja cansa demais, não resolve. Os colegas, vamos tomar uma cervejinha ali? Vamos. Pelo menos eu quero desopilar, estou cansado. Aí vai lá, sábado, toma uma cervejinha com churrasco, né? Aí fica meio bêbado com a cerveja, coisa boa essa alegria. Vem a ressaca da cerveja, aí a pessoa vem pior, porque agora não vem só as desilusões que já estavam antes, mas agora acumulado com a ressaca. E aí a pessoa fica vivendo todo final de semana desse jeito, tomando uma cervejinha com os amigos no churrasco, vivendo, isso é literalmente empurrar a vida com a barriga, não resolve nada. Estou desopilando, está desopilando é nada, está enganando a si mesmo. E pelo contrário, muitas pessoas morrem antes do tempo por doenças geradas por essa cervejinha de final de semana e o churrasquinho. Então, o que vai resolver a tua vida não é a cervejinha, nem o churrasquinho, nem as viagens, nem as festas, nem mesmo que você tenha direito e é justo as suas férias. Mas o que vai resolver a sua vida é o cotidiano. Diga, o meu cotidiano. Diga, o meu dia a dia. Nós estamos aqui lidando com a solução do dia a dia, querido. Aquilo que vai reanimar você, que vai reativar, e você vai estar contente em toda e qualquer situação, independente se tem dinheiro no banco ou se não tem. A vida de Deus vai operar na sua vida pela fé, querido. E a proteção do Altíssimo está sobre você por causa da aliança que nós temos, que nós vamos daqui a pouquinho participar aqui da ceia, que tem a ver com essa aliança. Então, aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É por isso que precisamos estar sempre reunidos, que é a forma da gente guardar firme a confissão da esperança. Garanto que se você estivesse em casa agora, você estava guardando firme confissão de esperança, coisa nenhuma. Você está assistindo futebol, ou então vendo filme, ou Netflix, ou vendo o que está no celular, ou conversando, como diz lá no Nordeste, miolo de quartinha. Você sabe o que é miolo de quartinha? Sabe o que é? A quartinha no Nordeste é uma botija de barro, que botava água. Então antigamente não tinha o filtro, tomava a água da quartinha. Então, conversar miolo de quartinha é conversar água, besteira. Fica conversando besteira não resolve nada, mas o que vai mudar a tua vida é a palavra de Deus. Temos uma confissão, diga, eu tenho uma confissão. A confissão da esperança. Diga, a confissão da esperança. Oh, aleluia. E para finalizar, Hebreus... vamos finalizar com dois textos. Hebreus 13, 6. Eu disse aqui que tem uma confissão, não foi? Foi ou não foi? Temos a confissão. Olha o que diz aqui em Hebreus 13, 6. Assim afirmemos confiadamente. Literalmente, confessemos. Assim vamos confessar. E qual é a confissão?
o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Vamos confessar? Diga comigo, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me pode fazer o homem? O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa proteção. Queridos, tudo tem um motivo. Quando estávamos lá na Sunrise, ficava lá, passamos 2 anos lá. Aí, tá devagar. Aí surge isso aqui. Quase 1 ano isso aqui sem alugar para ninguém. Aí a gente veio para cá, coisa boa, viemos para cá. Mal a gente chegou, veio um monte de gente de outras igrejas. Está alugado, estava só esperando a gente chegar. Não é estranho isso, passa 1 ano aqui sem alugar. Quando a gente aluga, aparece 2 igrejas dizendo, eita, a gente vinha para cá, a gente vinha. Estava fazendo a faxina aqui, quando chegou, essa aí, quem é que é? Não, nós já estamos aqui, a igreja. Igreja Verbo da Vida. Não dá 15 dias, começa a pandemia. Diga, tem um motivo. 2 anos a gente passou lá para vir para cá. Estamos aqui. E a gente, mas cadê o lugar? Você não sabe nem o que vai acontecer essa semana. Tudo tem um motivo, irmãos. O Senhor é o nosso auxílio. O que pode fazer o homem? O Senhor está conosco. O Senhor tem um projeto para essa igreja aqui nesse lugar e vai se cumprir em nome de Jesus. Vai se cumprir, ninguém vai impedir. E eu já disse que é do outro culto aqui, que se eu estiver impedindo, Deus vai tirar e botar outro. Pode ter certeza. Não se preocupe não. Porque o que Deus tem... Isso que Deus tem para fazer aqui é maior do que você, é maior do que eu. E é maior do que as nossas famílias. Mas Deus espera que a gente esteja junto com o projeto dele. Ele tem um projeto. E ele botou e está chamando. Quem quer entrar no ônibus? Aí tem gente que, não vou não. Então não vai, fica, querido. Vai um ônibus. Deus tem um projeto. E ele quer que todo mundo esteja nesse ônibus. Amém? Essa é a verdade, querido. Não é projeto de homens, é projeto de Deus. Então vai se cumprir, então não se preocupa, tudo tem um motivo. Deus está no controle daqueles que vivem uma vida de fé. Deus não está no controle daqueles incrédulos e dos pecadores, mas daqueles que vivem uma vida de fé, que tem o sangue da nova aliança sobre si. Deus está no controle da nossa vida. Se vamos fazer um negócio e não se cumpre, Deus está livrando você. Se temos amigos, ou namoradas e namorados, e eles se afastam de você, Deus está livrando você. Estão entendendo? Se até mesmo a tua família te rejeita e não quer mais saber com você, Deus está livrando você. Não é da família, mas de uma influência ruim. Lá na frente Deus pode salvar a tua família. Ou porque Deus sabe que você não vai aguentar aquele ambiente. Às vezes a pessoa está com um problema numa família perturbada, cheia de demônio, aí a pessoa sai e vai para outra cidade. Parece uma derrota, mas na verdade Deus está tirando você de Harã, né? E levando você, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho. Porque o lugar que Abraão morava era um lugar cheio de idolatria, da parentela. E Deus disse, sai, porque a gente pensa que é isso. Então Deus não é a favor da família. E se a tua família estiver cheia de demônio e não quer se largar do demônio, o que é que Deus vai fazer? Vai tirar você da sua parentela e mandar para outro lugar. Deus está livrando, diga, Deus está me livrando. Oh Deus poderoso, maravilhoso, Ele é o teu Pai. Eu tenho absoluta certeza que cada coisa que aparentemente foi ruim que aconteceu comigo, na verdade era um livramento de Deus. Tenho absoluta certeza. Irmão, Fabiano conversa, quantas coisas assim deixou de acontecer na vida da gente? Quando a gente vai ver a bomba lá na frente, o abacaxi. Olha o abacaxi que a gente se agarrar, cheio de espinho. E Deus livrou. Diga, Deus me ama.
Ele é o teu Pai. Ah, pastor, mas se o senhor diz assim, então Deus não ama os outros não, que era abacaxi? Deus ama os abacaxi e ama as maçãs. Mas ele está falando para os abacaxi, deixe de ser espinhoso, pare de ser sem vergonha. E o abacaxi, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Pois fique nos seus espinhos longe de todo mundo. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Mas Deus não vai obrigar uma maçã a fazer espinhada pelo abacaxi, se a maçã quer agradar a Deus. Deus livra. Amém? Mas o importante para Deus livrar é você manter uma vida de fidelidade. Senão você é um abacaxi também que está pensando que é uma maçã. E todo mundo vê que tu é um abacaxi. Eu sou uma maçã de Jesus. Não, um abacaxi cheio de espinha. Cheio de espinho. Não é? Eu já vi gente em igreja que diz assim, não nessa aqui, tá? Em outra igreja. Eu não sei porque que ninguém me ama e todo mundo se afasta de mim. Aí dá vontade de dizer, bença, deixe de ser braba. Você dá coice em todo mundo feito uma mulher doida e quer que o povo chegue perto. Eu não sei porque que a pessoa se afasta, só pode. Como é que a pessoa vai se agarrar com uma pessoa que é um abacaxi? Não é verdade, queridos? É verdade ou eu estou falando alguma coisa? Porque as pessoas são muito duras, são muito espinhosas. Então seja uma pera de Jesus, seja uma maçã de Jesus. Amém? Diga, eu sou uma maçã de Jesus. Foi para isso que Deus te chamou, amém? Então olha só, o último texto, Hebreus 4, 14 ao 16. Olha que texto maravilhoso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Olha, mais uma vez aqui, conservemos firmes a nossa confissão. Oh, aleluia, que texto lindo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Deus. Então, o segredo aqui é o quê? Manter firme a confiança. Manter firme a confissão, melhor dizendo. Confesse todos os dias, eu sou do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou curado, sou abençoado. Amém. Sou guiado pelo Espírito, sou protegido, sou guardado. O Senhor é a tua proteção e a tua provisão. Não fica triste, mais uma vez eu digo, se algo não deu certo, pode ter certeza, se não deu certo é porque Deus tem coisa melhor para você. Pode ter certeza, Deus tem coisa melhor para você. Eu confio de todo o coração que Deus tem coisa melhor para mim, para a minha família. Toda vez que uma coisa não dá certo é porque Deus está livrando. Amém? Quantas igrejas tem por aí que tem 200 membros, mas uma confusão em cima de outra? Até nisso. Às vezes a gente está com uma igreja menor, com um povo aqui, os seus amigos, seus irmãos, mas a gente vive um ambiente espiritual sadio, queridos. Porque o Senhor é a nossa proteção, é o nosso guarda, é o guarda da tua vida.